Pronto, gente. A gente passou o primeiro estágio todinho revendo o que foi de forças, né? As características vetoriais das forças, tudo relacionado à força, né? E começou a fazer umas devidas aplicações em estruturas. Aplicou força em viga, aplicou força também lá nas treliças, né, em estruturas. Então, a gente viu até então só um tipo de força, né? A gente viu só um tipo de força. E a gente que foi a força pontual, né? A partir de então, a gente só viu força pontual. Então, a gente agora vai trabalhar o que realmente existe, né? Por quê? Porque força pontual, a gente viu até então força pontual, mas a gente sabe que força pontual é algo que não existe, né? Mas se a gente sabe calcular com força pontual, então a gente tem como pegar a força distribuída, né, e transformar ela em uma força pontual, já que a gente já sabe calcular. Então é basicamente isso que a gente vai ver aí na aula de hoje. As forças distribuídas, né, como eu calculo, por exemplo, uma reação de apoio, né, uma força resultante com uma força distribuída, sabendo que aquela força distribuída ela não existe, mas que eu posso transformar ela numa força pontual, que é como eu sei calcular. Se eu deixar ela como força distribuída, eu não vou saber calcular de forma nenhuma, né? Mas se eu transformar ela numa força pontual, aí eu tenho todos os subsídios que eu aprendi no primeiro estágio para calcular, né, através dessa força pontual. Eu vou colocar aqui o slide para que a gente possa é, acompanhar. Então vamos lá. Todo mundo já está vendo o slide, né? Alguém liga o microfone aí, se não tiver, pode dizer que não. Sim, Tá dando para ver, né? Então vamos lá. Forças distribuídas, né? A gente sabe, né? Eu já falei para vocês que cargas pontuais em si, na teoria, elas não existem, né? A gente aplicou isso, cargas pontuais em partícula, cargas pontuais em vigas, mas a gente sabe que elas não existem. As cargas pontuais, elas são abstrações de cargas distribuídas, né? Em domínios com dimensões características pequenas comparadas com o elemento estrutural. Então, por mais que seja pequena a dimensão característica da força em relação à estrutura, mesmo assim é uma carga distribuída, né? Então, essa carga distribuída, a carga pontual, seria uma abstração da carga distribuída, né? Quando estou levando em consideração esse elemento estrutural que está sendo aplicado, né? Ou a representação do sistema de resultante equivalente de forças distribuídas. Então, a carga pontual, a gente sabe que é uma abstração da carga distribuída. A gente vai pegar uma carga distribuída, né, que é o que realmente existe, e a gente vai transformar essa carga distribuída numa carga pontual, né, localizando essa carga pontual na estrutura, para que a gente tenha plenas condições de calcular o que a gente precisa calcular, né, com essa carga pontual que a gente já sabe como é que calcula. Então a gente vai pegar isso, é basicamente isso que a gente vai aprender na aula de hoje, né? Então, a gente tratou na unidade anterior, todas as forças como elas sendo concentradas, né? Então, ela tinha uma linha de ação, ela tinha um ponto de aplicação, né? Todas as forças, elas tinham essa linha de ação e esse ponto de aplicação, né? Mas por mais que ela não exista, mas ela forneceu a gente um modelo razoável, né? Elas não existem no sentido exato, mas elas nos ofereceu um modelo de cálculo, uma modulação, uma formulação matemática que a gente soubesse calcular o que a gente queria através dessa força pontual, dessa força concentrada, né? Então, essas forças externas, cada uma, né, ela aplicada a um corpo, ela é distribuída sobre uma área de contato finita, mesmo que essa área seja pequena, mesmo que a área de contato da força com o corpo, a estrutura seja pequena, mesmo que essa área de contato seja pequena, ainda assim é uma força distribuída, né? Mesmo assim é uma força distribuída. Então, não por isso que não existe a força pontual, né? Por exemplo, se eu colocar
um lápis no apagador. Por exemplo, eu coloco aqui esse lápis nessa calculadora. Por mais que seja menor essa área de projeção do lápis na calculadora, ainda assim existe uma dimensões aí, né? Então não são pontos, são dimensões. Então a gente vai considerar sempre as forças como elas sendo distribuídas. Mas claro, para calcular eu preciso saber qual é a força pontual, né? Que uma abstração dessa força distribuída. Por isso que a gente vai calcular essa força resultante, né? Essa força resultante aqui, a gente vai aprender a calcular, e o ponto de aplicação dela, né? Onde é que ela aplica? Se eu pegar toda essa força distribuída aqui, por exemplo, nesse exemplo, né? Nesse exemplo aqui, eu pegar toda essa força distribuída, né? Eu posso transformar ela numa força concentrada, que seria a força resultante, né? E especificar onde essa força concentrada se localiza nessa viga, né? Por meio dessas características geométricas das forças. Por isso que a geometria vai ser importantíssimo agora, nesse segundo estágio, para que a gente possa calcular essas forças, né? A força resultante e também a localização dessa força. E como é que eu vou calcular, né? Quem seria a intensidade da força resultante devido a todas essas forças aqui, essa força distribuída nessa estrutura, né? A intensidade dessa força resultante é equivalente à soma de todas as forças atuantes no sistema. Então, a força resultante vai ser essa força, mais essa força, mais essa, todas as forças que estão envolvidas, essas forças que estão envolvidas na estrutura. É uma carga distribuída, né? É uma carga distribuída, sim, mas a força resultante, né? A força resultante vai ser a soma de todas essas forças aqui, né? Em muitos casos, ela deve ser calculada por integração. Por quê? Se eu quero a soma de todas essas áreas, né? Quando eu tenho uma soma de áreas, eu tenho uma integração, não é isso? Nesse caso, por exemplo, se aqui fosse uma força distribuída retangular, né? Se ela fosse retangular, a área seria base vezes altura. Se ela fosse triangular, seria base vezes altura sobre 2, porque é a área já definida, já pré-definida da força, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem, ó, uma função, então a gente não sabe, não tem uma fórmula só definida, né? Então, nesse caso aqui, eu posso, né, utilizar aqui a integração, né? Eu tenho a função dessa aqui, então eu posso integrar para saber quem é a minha força resultante nessa situação aqui, né? E por isso que aqui tem, em muitos casos, deve ser calculada por integração, uma vez que existem infinitas forças atuando sobre o sistema. Aqui nós temos, ó, infinitas forças atuando sobre esse sistema, e a gente não sabe que figura geométrica é essa aqui. Então, por isso que a gente vai utilizar a força, a integração, para calcular essa força resultante, né? E depois também a gente vai usar a integração para calcular o ponto de aplicação dela. Depois que a gente transformar essa força distribuída numa concentrada e localizar ela num ponto, a gente tem condições de calcular essas reações, porque a gente já aprendeu isso no primeiro estágio, né? Então, nada menos do que a gente vai transformar essa força, né? Essa força distribuída numa concentrada, especificar sua localização e calcular as reações de apoio devido a essa força distribuída, né? Então, como é que eu vou calcular essa força resultante? Se eu já sei que a força resultante, nesse caso aqui, é a área dessa seção, né? Então, a área dessa seção vai ser a integral de todas as áreas infinitas, né? Então, a força resultante vai ser igual à área total disso aqui. Se isso fosse um triângulo, como eu já falei para vocês, a área total seria base vezes altura sobre 2. Se fosse um retângulo, base vezes altura, né? Independente da situação da geometria nesse caso. Só que nesse caso aqui a gente não tem uma figura conhecida. Então, a soma de todas essas áreas seria a integral, né? Então, essa função é determinada aqui por w de x, né? Então, para saber essa área aqui, que é a minha força resultante, eu vou só integrar, né? Integrar em função de L, né, aqui, né? W de x em função de x,
né? Porque aqui eu vou ter uma função de y, né? Em função de x, né? Desse ponto até esse ponto. Então, vai ser a área disso aqui. Então, como é que eu calculo isso aqui? Por exemplo, eu vou colocar a minha integral definida, digamos que aqui seja o ponto zero, ou a origem do sistema, e digamos que aqui seja o ponto 4, ela seja igual a 4 metros. Então, eu vou integrar de 0 a 4 a função w de x, né? Até certo ponto, para eu achar aqui qual vai ser a minha, até nesse ponto aqui, qual vai ser a minha força resultante. E, posteriormente, a gente vai ter condições de calcular esse ponto de aplicação aqui, né? Para poder ter as condições de calcular as reações de apoio. Ok? Então, nesse exemplo 1, me diz o quê? Determine a intensidade da força resultante equivalente que atua no eixo mostrado da figura. Né? Aqui eu tenho uma viga, digamos que aqui seja uma viga, né, uma estrutura, e nós temos uma figura geométrica que representa as forças sobre elas, que a gente não conhece, né? Mas que ela representa uma função sendo W igual a 60x quadrado, né? Aqui é uma função wx quadrado. Então, eu tenho uma função e posso integrar, sabendo que aqui ele tem 2 metros, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui, ó, no exemplo. Eu tenho isso aqui sendo uma função w 60x ao quadrado, né? Eu sei que é 2 metros. Então, se aqui é a origem do sistema, eu vou integrar de 0 até 2. Não é isso? Vou pegar a fórmula. Eu sei que força resultante vai ser igual à integral, né, definida, de w de x em função de x, né? No caso de x. Meu w de x aqui vai ser quanto? Vai ser 60x ao quadrado, né? E vou integrar de 0, do ponto nulo aqui da origem, até 2 metros, que é onde finaliza a figura, né? A figura geométrica que representa as forças. Então, vou integrar de 0 a 2, w de x é 60x ao quadrado, nesse caso, né? Em função de x. Quem vai ser a minha integral aqui? Eu vou colocar a minha parte constante, né? A minha constante para fora, 60, e integral de x ao quadrado é quem? X ao cubo sobre 3, né? Que eu vou variar de 0 até 2, não é isso? Então, 0 é 0, né? Vai ser x ao cubo, 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, né? Que é 0 essa segunda parte. Então, vai ser 2 ao cubo sobre 3, né? Eu resolvendo essa integral aqui. Então, vai me dar uma força resultante de 160 newtons, né? Então, eu sei que a minha força resultante aqui, essa força resultante aqui vai ser 160 newtons. Professor, por que esses 240 newtons por metro? Porque newton por metro, essa força tem 240 newtons a cada metro, né? Mas a minha força resultante aqui vai ser 160 newtons em função de W que eu tenho aqui, né? O W que eu tenho, que é 60x ao quadrado, que vai me dar uma força resultante de 160 newtons, né? Posteriormente, a gente vai saber a localização da força. Mas, a princípio, a gente já sabe quem é essa força resultante aqui, que é de 160 newtons. Aí, a gente já tem a força resultante, né? Que tudo isso aqui, ó, toda essa área aqui, vai me dar uma força pontual de 160 newtons. Posteriormente, a partir de agora, eu vou aprender a saber localizar essa força na viga aqui, ó. A partir da origem, onde é que eu vou localizar essa força pontual de 160 newtons, né? Então, eu vou aprender a calcular a partir de agora. Nesse caso, a gente só tem ela em função de x, né? Ela só tem aqui em função de x. Professor, então, oi. Só uma dúvida. Sim. A força de 240 newtons por metro, ela está no final, na referência de 2 metros? Não, É o o que pico da... essa 240 para mim não vai importar aqui,
Por quê? O que é que eu quero? O que vai importar para mim aqui é essa função. Com essa função, de 0 a 2 aqui, eu achei 160 newtons. 160 newtons vai ser o completo, entendeu? A 240 para... Eu entendi essa parte. Eu só estava tentando entender por que o 240. Não, o O que 240 ele representa. ele não vai interferir. Por exemplo, ele representaria o quê? Se aqui fosse um retângulo, por exemplo. Se aqui fosse um retângulo fechado. Aí aqui, ó, 200, a minha área, a minha força restante não seria 160, seria 240 vezes 2, base vezes altura. Altura. Ok. A altura, se isso aqui fosse um retângulo. Se isso aqui fosse um retângulo, seria 240 vezes 2, né? Aí seria minha área, porque eu já sei que a área do retângulo é base vezes altura, né? Então seria 240 vezes 2, né? 240 newtons por metro vezes 2, que daria para mim 480 newtons, 480 newtons aqui. Mas o que me interessa vai ser essa aqui, ó. Essa curva. Interessa essa curva. Então, por isso que eu calculei uma força restante de 160 newtons. Entendeu? Ok. Ok. Ok? Então, vamos lá. Aí a gente vai aqui, ó, calcular depois a localização dessa força. E como é que eu vou calcular a localização dessa força, que para mim também é importante, tão quanto saber quem é a força resultante, né? O que seria a localização dessa força? É quando agora a gente entra na função centro de gravidade. A gente vai conhecer agora centro de gravidade, baricentro, centroide. São todas essas expressões que a gente vai se familiarizar a partir de agora, né? O centro de gravidade ou baricentro de um corpo é a posição onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade resultante e equivalente de todo o corpo. Não sei se vocês lembram, mas quando foi no primeiro estágio eu disse, quando a gente tiver a força peso, a gente coloca no meio da seção, né? A gente coloca no meio da seção. Então, se a gente colocar no meio da seção, por exemplo, se for retangular, né? Então a gente coloca, especifica que a força peso seria num ponto exato. Então, a força peso eu vou colocar onde? Exatamente no centro de gravidade da força, né? As características geométricas da força, no centro de gravidade ou no baricentro, né? Que é a posição onde a aplicação da força é equivalente a todo o corpo. Então, eu posso pegar essa força resultante que eu achei e colocar como uma força pontual nesse centro de gravidade que eu vou encontrar, né? Então, como é que eu vou determinar esse centro de gravidade? Que é o ponto de equilíbrio, né? A gente vai calcular posteriormente o ponto de equilíbrio de diversas figuras geométricas, né? Baseadas todas elas são tabeladas, tem uma composição de figuras geométricas e tudo isso a gente tem condições de calcular o centro de gravidade se fosse colocar isso aplicando a uma estrutura, né? Então, para se determinar o centro de gravidade de um corpo, nós vamos aplicar o princípio dos momentos, né, ao sistema paralelo de forças gravitacionais. Como é isso, né? A gente vai aplicar ó, a força no princípio dos momentos x barra e y barra, né, representando sempre em torno de um eixo. Sempre a gente vai considerar um eixo, né? Qual seria o momento em torno do eixo y? Se a gente tem uma força em y, a gente considera a distância em x. Se tem a força em x, considera uma distância em y, né? Em torno do eixo x e em torno do eixo y. Então, a gente vai calcular, determinar o centro de gravidade através desse princípio dos momentos. Né? E como é que eu tenho isso? Esse momento dessa força gravitacional resultante W em relação a qualquer eixo vai ser a soma de todos os momentos, né? Em relação ao mesmo eixo. Com essas forças Professor, gravitacionais, oi, DW. Felipe tá com um problema com o mic, ele pediu para o senhor olhar o chat aí. Sim, só um minuto. Isso, Felipe. A gente vai calcular a força resultante como a área da figura que está sobre a estrutura. Ok? A gente sempre vai calcular a área. Independente se a gente sabe essa área, calcular essa área ou não sabe, né? Então, a gente vai ter condições de calcular essa área. Então, vamos lá. A gente vai agora especificar, né? Então, se eu tenho aqui x barra,
eu vou localizar essa força, tanto em X como em Y, né? Então, a minha localização em X vai ser a integral de x dw sobre w. E a integral y bar, a localização dessa força, vai ser a integral de y dw sobre w. Isso a gente vai esclarecer pouco a pouco a partir de agora, né? A gente considera a placa imersa em um campo gravitacional constante, né? Então, que a massa dele é constante. Então, vai ser x barra vai ser a integral de x dm sobre m, y barra vai ser a integral de y dm sobre m, né? E, considerando que a placa apresenta um peso específico, uma espessura constante, a gente vai chegar à conclusão que x barra vai ser igual à integral de x dA sobre A. E y barra vai ser a integral de y dA sobre A também. Que a gente vai pegar a localização dessa força, né, multiplicar por cada área, por integral de todas as áreas sobre a área total. Isso a gente vai fazer por passo a passo, vocês vão entender como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o momento de primeira ordem da superfície em relação ao eixo x vai ser qx, que é a integral de y dA sobre y barra A. E o momento de primeira ordem em relação ao eixo y vai ser qy igual a x dA x barra A. E isso a gente vai fazer calculando o ponto de aplicação de cada força. Aí a gente vai voltar a esse exemplo aqui, né? A gente vai voltar a esse exemplo e a gente vai agora achar quem é a localização no eixo. Aqui eu tenho y? Não, porque eu tenho uma viga só. Se eu tivesse um porto, que vocês vão ver mais à frente, aí eu precisaria saber o x e o y. Mas aqui eu só preciso saber quem é x barra. Eu considero o ponto A aqui como a origem, né? E vou saber onde está a força resultante que eu calculei aqui nessa estrutura. Né? Então, para isso, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, ó. X barra vai ser igual à integral de x dA sobre A. Então, nesse caso aqui, eu vou ter condições de calcular meu x barra, porque o y barra aqui não vai me interessar. Vai me interessar só o x barra, porque eu estou tratando de uma viga. Né? Então, onde está localizado essa força? Né? Mas a gente vai fazer exemplos mais à frente de figuras geométricas que a gente vai calcular o x barra e o y barra para cada uma delas. Né? Mas vamos lá, onde a gente calcula a localização da força. Né? Eu disse a vocês que a gente ia utilizar essa fórmula, né? X barra seria integral de x, né, dA. dA eu já tenho, né? A integral de A dA eu já tenho, que é 160 newtons. Eu já sei que a minha força restante é 160 newtons, né? Então, eu já posso substituir que a área total é 160 newtons, né? Já posso substituir aqui direto. E vou fazer aqui, ó, meu dA, que eu já coloquei aqui, seria quem? 60x ao quadrado, 60x ao quadrado, que é wx, né? dx, vai ser a minha área, né? A minha área vai ser 60x ao quadrado dx, multiplicado por x, que eu já tenho da fórmula, né? Então, dA vai ser w de x vezes dx. Aqui, ó, w de x vezes dx. Então, w de x é 60x ao quadrado e dx. Então, nesse caso, eu vou integrar de 0 a 2, para poder saber quem é a minha localização, né? Então, já tenho isso aqui, que é 160, que eu já calculei. Então, como é que eu vou resolver essa integral aqui? Vou colocar 60, que é a constante, para fora da integral, né? Isso, vou colocar para fora, de 0 a 2, e x ao cubo, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, dx, né? Então, resolvendo essa integral, eu vou ter 60 vezes 2, x à quarta sobre 4, né? Que é a integral de x ao cubo, de 0 a 2, né? Então, 2 a quarta sobre 4 sobre 160, isso vai me dar um valor, né, de 240 sobre 160, que vai me dar um valor de x barra igual a 1,5 metros. Então, x barra vai ser 1,5 metros a partir da origem, a partir do ponto de origem, né, do ponto zero. Então, a partir do ponto de origem 0 a 1,5 metro, eu vou ter a minha força resultante. Então, se eu fosse representar isso aqui de uma maneira que eu consiga calcular, que eu já saiba calcular, vai ficar dessa forma. Força resultante, carga pontual de 160 newtons, que eu já calculei, né?
a 1,5 metro da origem, né? Então, aqui eu já sei calcular essa viga, se eu tenho plenas condições de calcular essas reações aqui a partir essa força que eu já tenho. Calculei que é 160 através da área, e através dessa fórmula eu tive condições de calcular a localização. É isso? Porque eu já sei quem é o dA, né? O dA vai ser Wx dx, né, daqui, que é a área, que é a força resultante, e tenho a minha área total, que vai ser 160. Isso para situações em que eu não tenha a, a forma geométrica, né, definida. Nesse caso, eu não tenho ela definida aqui, então eu tenho que aplicar situações em que eu calcule a integral. Só que eu vou ter, a maioria dos casos, eu vou ter aqui uma figura geométrica bem definida, né, que essa figura geométrica bem definida vai ter condições de calcular sem ter que aplicar a integral, né, e a gente vai ver cada uma dessas situações a partir de agora. Né? Então, aqui, ó, aqui, os momentos de primeira ordem em superfície, né? As coordenadas do centroide de uma superfície ou essa curva, elas podem ser elas só podem ser obtidas, desculpa, dividindo-se os momentos de primeira ordem pela área da superfície. Então, a gente dividiu o momento de primeira ordem, né? O momento de primeira ordem sobre a área da superfície para poder achar, né? Ou o comprimento da curva. Né? Se esse centroide de uma superfície estiver localizado sobre um eixo de coordenadas, o momento de primeira ordem em relação a esse eixo será zero. Por exemplo, eu tenho um quadrado, né? Eu tenho um quadrado localizado, eu localizo ele como o centro desse quadrado, o eixo de simetria desse quadrado no centro, né? No encontro das retas x e da reta y. Então, o meu centroide vai ser o quê? Zero, tanto em x como em y. A gente vai ver mais à frente. Aqui, ó. Se uma superfície ou curva ela apresenta um eixo de simetria, o centroide dessa região está contido sobre o eixo de simetria. Por exemplo, aqui, ó, nós vemos essa figura. Essa figura aqui, ela tem um eixo de simetria, né? Então, nós temos ela dividida em 4 partes iguais. Então, se eu colocar aqui a minha origem, eu vou saber que o centroide dessa região aqui vai ser zero, né? Olha o centroide onde está. 0 em x e 0 em y. Então, tudo que eu for observar para o centroide, eu vou levar em consideração, continuar levando em consideração o meu sistema de coordenadas, né? Vou levar em consideração o sistema de coordenadas. Então, vou ter que observar em função da origem, né? Por exemplo, uma região que apresenta 2 eixos de simetria, o centroide da mesma encontra-se na interseção desses eixos. A gente vai aplicar isso, né, para calcular o centroide, né, de diversas figuras, de acordo com os métodos que a gente já tem. Né? Por exemplo, se uma superfície ou curva representa o centro de simetria, esse correspondente é o centroide da região. Aqui, ó, eu tenho o eixo de simetria, né, cortado aqui, então o centro vai ser o quê? O meu centroide, nesse caso. Né? Mas eu tenho diversos métodos para aprender a calcular esse centro de gravidade aqui. E a gente vai ver cada um deles a partir dos métodos que a gente já tem e de tabelas, porque aqui tudo isso vai ser tabelado. Por exemplo, retângulo, triângulo, círculo, tudo isso existe uma tabela definida para que a gente use para calcular. Aqui, ó, a gente tem essa tabela e eu vou disponibilizar outra mais completa para vocês, junto com o exercício, né? Cada uma das situações, qual é o x barra, qual é o y barra, qual é a área de cada uma, né? Do semicírculo, do quarto de círculo, do retângulo, do triângulo, né? Quando eu tenho um triângulo, por exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, né? O centroide, ele vai estar a 1/3 da base e 1/3 da altura. Mas onde vai estar localizado isso no triângulo? Próximo do ângulo de 90 graus. E isso a gente vai ver no exercício mais à frente, né? A gente vai ver isso mais à frente no exercício, na correção do exercício, né? Mas a localização, vocês vão ver que é tudo de acordo com o meu eixo a origem e meu eixo XY que eu vou fazer essas análises, né? De acordo com cada um desses tipos, né? Cada um tem a sua tabela específica, tem o seu X barra e Y barra específico em função
né? Importante, eu tenho a tabela, mas eu vou olhar, observar a tabela, onde está esse centro, né? Onde é que está esse centro na tabela. Então, eu vou observar isso aqui, tenho que observar se esse centro está na origem ou não, né? Para poder aplicar essas unidades que eu encontro aqui. Né? Eu vou disponibilizar para vocês uma tabela mais completa para esses casos, né? Então, gente, eu tenho essa tabela para situações que são figuras, formatos simples, mas eu tenho formatos de superfícies compostas, né? Eu tenho superfícies que são formadas por várias delas. Aqui, ó, eu tenho um triângulo, outro triângulo e um retângulo, que é a base. Digamos que isso aqui seja uma força distribuída, né? E essa força distribuída, eu não tenho como calcular ela, porque eu não sei essa figura geométrica aqui. Qual é? Eu não tenho essa figura geométrica na tabela. Então, mas eu tenho como dividir essa figura geométrica em outras figuras, para que eu possa calcular essa força resultante aqui, né? Esse centroide, e o x barra e o y barra. A minha força resultante aqui seria a área dessa figura, que vai ser a soma de todas essas três áreas, né? E o meu x barra e meu y barra, eu vou, a partir disso aqui, calcular, porque eu sei o x barra e o y barra dessa figura, o x barra e o y barra dessa figura e o x barra e o y barra dessa figura. Então, eu tenho condições de calcular o x barra e o y barra dessa figura aqui, ó. O ponto centroide vai ser, ó, x barra e y barra dessa figura a partir dos centroides de cada uma, né? Então, a gente vai ter condições de calcular a partir do que a gente já tem. Vamos para o exemplo 3, né? Uma aplicação prática, onde a gente tem aqui, ó, substitua a carga distribuída por uma única força resultante e especifique sua localização sobre a viga em relação ao ponto A, né? Nós temos uma viga aqui, uma situação não muito parecida do que a gente já viu até então. Por quê? Porque eu tenho aqui uma força distribuída, né? Eu não tenho só força concentrada, eu tenho também uma força distribuída. Mas eu tenho como calcular essas reações de apoio aqui, se eu tiver como transformar essa carga distribuída numa carga concentrada, né? Eu posso pegar essa carga distribuída aqui e transformar ela numa carga concentrada. E essa é uma figura que eu já conheço. Isso aqui é um retângulo. Vamos à resolução. Aqui nós temos, ó, substituir a carga distribuída por uma única força resultante e especificar a localização sobre a viga, né? Nós sabemos que, ó, a viga, nós temos a origem dela aqui, ó, no ponto A. Então, eu quero saber a localização dessa força, da força resultante aqui, a força pontual, em relação ao ponto A, né? Então, eu vou pegar essa força, tem uma área sobre a viga, né? A força distribuída é um retângulo, né? Aqui ela é um retângulo. Então, eu tenho condições de saber quem é a minha força resultante. A minha força resultante vai ser o quê? 40 quilonewtons por metro, porque nessa viga aqui, nessa carga distribuída, eu tenho uma aplicação de 40 quilonewtons por metro distribuídas em 8 metros, né? Como é um retângulo, eu tenho base vezes altura. Então, vai ser 40 vezes 8, que vai me dar uma força resultante de 320 quilonewtons. Se eu for consultar na tabela, aqui, aqui em retângulo, o meu eixo de simetria do retângulo é aonde? Exatamente no meio em X e exatamente no meio em Y, que vai ser o meu centroide. Y aqui eu não preciso porque eu estou tratando de uma viga. Então, vai ser o meu eixo, eu vou precisar do meu X barra, que vai ser exatamente no meio da carga distribuída. Então, meu X barra aqui vai ser quem? 8 dividido por 2, né? Se é exatamente no meio, minha força concentrada vai estar a 4 metros da origem. Por que isso acontece? Porque aqui é um retângulo, né? É um retângulo.
Se eu tivesse um triângulo aqui, ó, se tivesse um triângulo, seria a 1/3, né? 1/3 de 8. Por quê? 1/3 está mais próximo aqui do ângulo de 90 graus, se fosse um triângulo retângulo aqui, né? Então, eu tenho aqui, como eu tenho um retângulo, então, exatamente no meio vai ser a minha aplicação. Então, ó, aqui, eu vou substituir a força que eu já encontrei, a força de 320 kN, vai estar exatamente no meio da seção, a 4 metros da origem, né? Então, se essa seção aqui, a força distribuída se distribui em 8 metros, como é retangular, então vai ser exatamente no meio, a 4 metros da origem. 4 metros para cá e 4 metros para cá, que me dá os 8 metros, né, entre A e B. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 metros, né, que vai ser o meu, nesse caso, x barra, e vai ser bem mais fácil de calcular, porque é uma figura já pré-determinada, que é um retângulo. Então, eu vou ter 4 metros, essa localização. Tendo esse panorama aqui, ó, eu já tenho condições de calcular. Por quê? Porque eu tenho forças concentradas e momentos. Então, eu tenho como calcular as reações em A e reação em B. Então, eu não peço aí para calcular as reações, né, no exemplo. Mas a gente tem condições de calcular. Então, vamos calcular essas reações. Aqui, ó, nós temos no ponto A um apoio do segundo gênero, né, AX e AY. No ponto B, um primeiro gênero, BY, né? Nós temos essas cargas de 320 kN, que foi a carga resultante da distribuída. Nós temos 20 kN e aqui nós temos, ó, um momento. Nós temos um momento em C, que vai interferir aqui na minha equação do momento, né? Então, se eu for calcular, eu vou colocar o somatório dos momentos em relação ao ponto A, né? Em relação ao ponto A igual a zero, considerando o anti-horário positivo, a x e a y não gera momento em A. 320 gera momento em A, né? Então, nesse caso aqui vai ser, ó, vai ser horário. Então, vai ser negativo, menos 320 vezes 4 metros. Observem, né, ó, a distância, como está em relação à origem. 324 metros, que foi justamente o que a gente achou. Menos 320 e 4 metros, foi justamente o que a gente achou, né? Menos 320 vezes 4, mais BY, né? A outra força, vezes 8, né? Sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário, BY vezes 8, né? Menos 20, sentido horário, ó, 20 é no sentido horário, 20 vezes 11, que é a distância de 20 ao ponto A, onde a gente está aplicando o momento, o somatório dos momentos, né? E a gente coloca o momento que a gente já tem também. Precisa multiplicar? Não, aqui já é um momento, né? 150 kN vezes metros. Ele é horário ou anti-horário? Ele é horário, né? Então, eu coloco menos 150, né? Já coloco o momento que eu já tinha na viga. Não preciso multiplicar porque aqui não é uma força, aqui já é um momento. Então, fazendo aqui, resolvendo essa equação, fico com 8BY igual a 1.650, com BY igual a 206,25 kN. Deu positivo, e eu considerei para cima, então, continua sendo para cima. Aí já tenho aqui o BY, vou calcular o AY, né, a partir da equação das forças em Y igual a zero, do equilíbrio, né? Eu tenho AY para cima positivo, menos 320 para baixo negativo, mais BY, que eu já achei para cima, 206,25 para cima, e menos 20. Coloco 150? Não coloco 150, porque aqui é momento, não é força, né? Aqui é um momento e não é força, menos 20. Então, tendo em vista isso, eu vou ter a Y igual a 133,75 kN. Da mesma forma que a gente achou, né, a X, ele aqui, ó, somatório das forças em X igual a zero, a X só tem ele em X, então ele vai ser igual a 0 kN, né? Então, a gente já achou as reações de apoio, começando a partir de uma situação que a gente tinha uma carga distribuída, e não mais uma carga concentrada.
mas a gente, através das características geométricas da força, a gente teve condições de transformar essa carga distribuída numa concentrada, especificar a localização, o centro de gravidade ou o centroide a partir de figuras já conhecidas, que nesse caso é o retângulo, e a gente tem condições de transformar essa viga aqui, ó, essa viga que a gente tem aqui, nessa viga que a gente já conhece, né? Nessa viga que a gente já conhece, já sabe como calcular e calcula tranquilamente como a gente calculava antes. Ok, gente? Alguma dúvida nesse exemplo? Não, tá tranquilo. Não, tranquilo, professor. Ok. Então, vamos lá para o exemplo, para o próximo exemplo, né? Aqui, ó, determine o centroide da superfície composta. Né? Nós temos aqui, ó, uma superfície composta, né? Nós temos uma superfície composta, né, que a gente não sabe calcular essa superfície, ela sendo inteira, né? Então, a gente tem que dividir. A gente sabe o retângulo, tem um retângulo aqui e um retângulo aqui, né? Então, a gente pode, de diversas formas, calcular, né, diversas, mas a gente tem duas formas de calcular esse centroide aqui, né? A gente vai calcular onde está localizado o x barra e o y barra dessa figura completa, né? A gente já sabe, pela tabela, calcular o x barra e o y barra dessa figura, já sabe o x barra e o y barra dessa figura, mas a gente não sabe dela toda. E a partir de agora, a gente vai calcular como é que se comporta, né, o centro de gravidade dessa figura completa aqui. A gente vai fazer como? Né? Aqui, ó. Nós temos essa figura completa, né? E antes de tudo, gente, antes de qualquer coisa, eu vou montar essa tabelinha aqui, que vai facilitar bastante. Eu vou pegar essa figura, né, que eu tenho, vou dividir ela em duas, né? Vou dividir a figura 1 e figura 2, né? Porque eu sei essa e sei essa. Eu não sei ela completa, mas sabendo essa e essa, eu tenho como calcular ela completa, né? Vou dividir 1 e dividir de 1 e 2. Vou especificar a região 1 e vou especificar aqui a região 2. Vou calcular a área de 1, né? Vou calcular a área de 2. Por quê? A área de 1 mais a área de 2 vai me dar a força que eu quero, que é a minha força restante, né? A área de 1 mais a área de 2 vai ser a minha força resultante, né? A área completa, porque é a área que está sobrepondo uma estrutura, digamos, né? Vou observar, gente, também o quadrante que está localizado, né? O 1 aqui eu coloquei, ó, a origem nesse ponto, porque a origem da reta x e y nesse ponto. Então, o eixo 1 está no x negativos, né? Então, eu vou indicar aqui como sendo x negativo. Tá todos os dois estão em y positivos, né? Mas eu tenho que levar em consideração isso também. O quadrante que está, nesse caso aqui, é nos negativos de x, né? Então, eu vou levar em consideração as duas figuras que eu tenho. Então, vamos montar essa figura, essa tabela. O que seria essa tabela? Essa tabela vai nos ajudar bastante no cálculo do centroide, no x barra e no y barra. Por quê? Eu tenho aqui, ó, figura 1. A figura 1, eu vou colocar para a figura 1 a área, né, nesse caso em centímetros quadrados. Eu vou calcular a área da figura 1, né? Vou calcular o x barra da figura 1, achar quem é o x barra da figura 1, quem é o y barra da figura 1, né? Então, acho que cortou aqui um pedacinho, mas eu vou depois dizer a vocês. O y barra o x barra da figura 1 e o y barra da figura 1. Eu tendo isso, de cada uma das figuras, eu tenho como calcular o resto da tabela e, consequentemente, o x barra e o y barra. Vamos lá, fazer por partes. A área da figura 1. A área da figura 1 vai ser quem? É um retângulo, né? Retângulo tem área base vezes altura. Então, a área 1 vai ser 15, né, vezes 20. 20 é a base, 15 é a altura. 20 vezes 15 igual a 300 centímetros quadrados, né?
300 centímetros quadrados. Vai ser a área dessa figura. E a área 2, aí eu coloco aqui na tabela. Já coloco aqui, vou preencher na tabela, parte a parte, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho 300 centímetros quadrados, né, que é a área de 1, e a área de 2 vai ser 40 vezes 30, né, que é a área da base, vai ser base vezes altura, que é a área do meu retângulo. Então, 40 vezes 30 vai me dar uma área de 1.200 centímetros quadrados. Então, eu já coloco também aqui 1.200 centímetros quadrados, né, que é a área de 1 e a área de 2. Aí, vou lá. Quem é x barra de 1? Quem é x barra de 1? Eu vou pegar aqui, saber quem é x barra de 1. Vou olhar na tabela. Na tabela me diz, como também no outro exemplo, um retângulo está localizado na metade, ó, no centro de gravidade. Olha onde está localizado o meu x barra, né? O meu x barra desse retângulo. Exatamente aqui. E, ó, esse ponto, ele está onde? Em x. Na metade de 20, né? Que é 10. Vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. Por quê? Está no eixo negativo, na parte negativa do eixo x, né? Então, ó, o 10 aqui, ó, está sendo negativo porque está na parte negativa do eixo x, né? Menos 10. E nessa figura aqui, ó, eu tenho que fazer tudo em função do eixo que eu adotei, né? De onde eu coloquei a minha origem. Então, em 1, tá a 10 centímetros aqui, ó. 10 centímetros. Mas, vamos olhar para o y barra. Quem vai ser o y barra? Metade de 15, né? Que é 7,5. Mas, em relação à origem, ele está onde, ó? 15 centímetros mais 7,5. Nessa figura, ele é 7,5, né? Isso aqui, ele é 7,5, que é metade de 15. Só que em relação à origem, ó, ele está 15 mais 7,5, ó. 15 aqui, mais 7,5 daqui, e vai me dar, ó, 22,5, né? 15 mais 7,5 vai me dar 22,5, 22,5, né? Então, eu tenho que prestar atenção nisso aqui. O centroide dessa figura, se tivesse na origem, seria 7,5. Mas como essa figura não está na origem, eu tenho que levar em consideração em função da origem, né? Então, por isso eu tenho que multiplicar, tenho que somar os 15 centímetros daqui, mais os 7,5 daqui. Então, em relação à origem, esse centroide dessa figura 1 está em 22,5 centímetros, né? E eu vou olhar agora para a figura 2. A figura 2, como ela está na origem, é mais fácil, né? Na figura 2, ela está, ó, o centroide está na metade, ó, na metade de x, que é 40 centímetros. Então, aqui vai ser 20, ó, vai ser 20, positivo, porque está no lado positivo do eixo x. Então, vai ser 20 centímetros. E o y barra vai ser, ó, 15 centímetros. Por quê, ó? Tá 15 centímetros da origem, metade de 30, que é ela completa, 15 centímetros, isso para o retângulo, né? Então, para ficar mais fácil, o que me diz? Me diz que o x barra vai ser o somatório de cada área vezes o x barra de cada área, sobre o somatório da área total, que eu já sei aqui, ó, que é 1.500. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, esse aí, e multiplicar por x e x barra i, né? Vou multiplicar um pelo outro. 300 vezes menos 10 vai me dar, ó, menos 3.000. E 300 vezes 22,5, é que não pegou aqui na digitalização. Mas 300 vezes 22,5 vai me dar 6.750 aqui. Aí vezes y barra i, né, dá 6.750. Então, da mesma forma aqui, vou pegar x barra i do lado 2 e multiplicar pela área, né? Então, vai me dar 1.200 vezes 20, que vai me dar 24.000, e 1.200 vezes 15, que vai me dar 18.000 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu preciso não de cada um deles isolado, eu preciso do somatório. Vou somar
aí as áreas que eu já tenho, né, a área completa, que eu preciso para colocar aqui, ó, no denominador, que vai ser quem? 1.500. 1.200 mais 300, né, que vai me dar 1.500 centímetros quadrados, que é a área total dessa figura, né? E aqui eu vou somar, eu também quero o somatório de AI x barra I e o somatório de AI y barra I. Então, eu vou somar esses dois e esses dois aqui que não pegaram na digitalização. Então, aqui é negativo, então vai ser 24 mil menos 3 mil, né, que vai me dar 21 mil. Então, ó, já tenho esse valor aqui, que é o somatório, ó, 21 mil, e tem o somatório da área. Vou pegar, ó, 21 mil sobre 1.500, que vai me dar um x barra de 14 centímetros, né? Então, eu já sei que o x barra dessa figura é 14 centímetros. Deu positivo, então está aqui, ó, no eixo positivo do x. Então, ó, a 14 centímetros vai estar o centro de gravidade, o ponto de equilíbrio, o centroide dessa figura completa. Aí já sei o x barra, eu vou saber o y barra. Para saber o y barra, vou pegar essa soma aqui, ó, que não pegou que é 24.750, né? Eu vou pegar o somatório de AI, y barra I, que deu 24.750, sobre a área, né, que é 1.500, que vai ser 24.750 dividido por 1.500, vai me dar 16,5 centímetros. Então, ó, os dois eram positivos, então eu sei que o centroide está aqui nessa região. Então, vai ser, ó, 14 centímetros, digamos que é aqui, 14 centímetros, e aqui, ó, vai ser, aqui 14 centímetros, e aqui 16,5 centímetros. Então, digamos que o centroide dessa seção completa vai estar, ó, aqui nesse ponto. Se eu fosse colocar sobre uma viga, eu estaria colocando uma força de 1.500 newtons nessa localização aqui, ó, em função do eixo X. Se isso aqui fosse uma viga, eu estaria colocando essa força de 1.500 newtons aqui nessa localização, que seria 14 centímetros, né? Que aqui são duas áreas que eu tenho condições de uni-las para achar uma situação só, um centroide só, né? Então, esse é um método. Eu vou mostrar para vocês dois métodos de fazer. O que é que diferencia um método do outro, né? Vocês percebam que aqui eu dividi conforme eu quis. Eu coloquei essa aqui sendo 1 e isso aqui sendo 2. Mas se eu quiser, eu posso pegar isso aqui, ó, tudo sendo 1 e diminuir, subtrair. Nesse aqui eu somei esses dois, né? Somei essas duas. Então eu vou manipular a minha figura como eu quiser. Eu vou manipular como eu quiser, como ficar mais fácil para mim, né? E aqui eu coloquei 1 e figura 2. Mas eu posso pegar essa figura completa como sendo 1 e subtrair esse pedacinho aqui, ó, que não tem nada. É o caso que eu fiz, outra forma de fazer aqui, ó. Eu peguei a área completa, como sendo a região 1, e 2, a área vazada, né, ó, a área que é vazada. Então, nesse caso, a minha área vazada vai ser negativa, porque ela não existe, ela é vazada. Eu vou colocar uma subtração. Por quê? A área dessa figura, vocês concordam comigo, que a área dessa figura seria a área total menos isso aqui, não é isso? Porque seria um retângulo completo, menos esse retângulo aqui, ia dar a área que eu quero, que é essa figura. Então, é outra forma de fazer. As duas formas de fazer estão corretas, né? As duas formas de fazer estão ok. Por quê? Todas as duas, elas vão dar o mesmo resultado. A gente vai perceber que vai dar sempre o mesmo resultado, né? Então, como é que eu faria se fosse dessa forma? Considerando a região 1 sendo ela completa e a região 2 como sendo a parte vazada aqui, né? A região 1, a área de 1 seria o quê? Base vezes altura. 60, que é a base, vezes a altura, que é 30. Vai me dar 1.800 centímetros quadrados. E a área 2, que é a área que eu quero tirar aqui, né? Vai ser 20, a base, vezes 15 centímetros, que vai me dar 300 centímetros quadrados. Então, eu tendo essas informações, eu vou colocando aqui na tabela, né? Novamente aqui ficou faltando a segunda parte. Mas aqui eu tenho 1.800, né?
que é a área 1, né? E considerando essa área 1, onde é que estaria o centroide dessa área 1? X barra e Y barra dessa área 1. Ó, eu tenho aqui 60 centímetros, né? Então, eu quero o centroide em X, o X barra dessa figura completa. Então, metade de 60 vai ser quem? 30. Então, 30 vai estar onde? 20 mais 10. Então, em relação à origem, vai ser 10, né? Ó, vai ser 10. Então, por isso que X barra dessa figura 1 vai ser 10. Por quê? Metade de 60 que ela é completa é 30. Aqui eu tenho 20. Então, aqui vai ser 10. Então, aqui vai ser o meu centroide, meu X barra do centroide dessa figura completa 1. Né? Então, vai ser 10. Porque sempre eu não vou colocar aqui sendo 30. Por que eu não vou colocar aqui sendo 30? Porque 30 estaria aqui, estaria errado. Porque, nesse caso, eu estou falando em consideração a origem que é aqui. Né? Então, 20 mais 10. Em relação à origem, não, o centroide não seria 30, e sim 10, né? 10 centímetros. E em relação a Y normal, é 15 centímetros, né? Aqui vai ser 15 centímetros nesse caso. Vai ser metade da altura, que é 30. Então, vai ser 15 centímetros, ok? Então, ó, vou pegar aqui, ó, multiplicar 1.800 por 10 para dar aí X barra I, que vai dar 18.000, e aqui fazendo a segunda parte, 1.800, aqui considerem, gente, que é aí Y barra I, que é a multiplicação desse por esse. Então, vai ser 1.800 vezes 15, que vai dar um valor aqui de 27.000, né, 27.000. Aqui, ó, por que eu coloquei essa área negativa? Porque essa área não existe, né? Eu estou pegando essa área completa e subtraindo essa área. Então, por isso que eu vou colocar ela negativa. Então, vai ser menos 300, né? Aqui vai ser menos 300. Por quê? Porque é uma área que eu estou subtraindo da área completa, né? Menos 300. Qual vai ser o X barra I e o Y barra I dessa seção? Todo o X dela está no negativo, né? Então, 20, a partir da origem eu tenho metade. Nesse caso é 10. Então, por isso que vai ser menos 10, porque está na parte negativa do X, né? Vai ser menos 10. E o Y barra I vai ser 7,5 normal, porque é metade de 15 centímetros a partir da origem, né? Então, o centroide vai estar aqui, ó. O centroide vai estar nesse ponto aqui. Metade de 20, metade de 15, né? A partir da origem. Por quê? Porque aqui está a partir da origem, né? Então, por isso que nesse caso aqui pode ser uma forma mais fácil de calcular o centroide dessa figura, né? Então, eu tenho menos 10 e 7,5 como sendo X barra I, Y barra I, respectivamente, dessa figura vazada aqui, né? Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou multiplicar AI por X barra I, que dá 18.000, né? E AI vezes Y barra I, que vai me dar um valor de 27.000. Da mesma forma, para a figura 2, menos 300 vezes menos 10 vai me dar 3.000. E menos 300 vezes 7,5 vai me dar um valor de menos 2.250, né? Que é AI vezes Y barra I. Então, aqui eu vou só fazer as somas, né? As somas de AI, X barra I e AI Y barra I, que é o que eu tenho na fórmula, para achar X barra e Y barra, né? Então, aqui, ó, a soma disso aqui vai ser 1.800 menos 300, que vai dar 1.500. A soma de 18.000 mais 3.000 vai me dar 21.000. E o outro vai ser 27.000 menos 1.250, vai me dar 24.750 aqui, né? Que é tudo que eu preciso para calcular o X barra e o Y barra, né? Então, o X barra aqui eu tenho 21.000 sobre 1.500, né? 21.000 sobre 1.500, eu vou ter 14 centímetros, e o Y barra 24.750 sobre 1.500, que vou ter 16,5 centímetros. Observem, deu o mesmo resultado do anterior. São só formas de fazer diferentes, né? Eu vou procurar a que é mais fácil. Vou procurar a que eu tenho mais facilidade de fazer. Aí, a partir disso, eu calculo o meu centroide, né? De acordo com o que eu acho mais fácil de ser feito, né? Primeiramente, a primeira coisa a se fazer, eu vou pegar a figura geométrica e vou dividir
ela do jeito que eu acho melhor, né? Em um retângulo, um triângulo, né? 2 triângulos, um retângulo, e isso vai facilitar bastante. Eu vou fazer um exemplo amanhã, né? Amanhã eu vou fazer um exemplo com triângulo, porque infelizmente não tem aqui, né? Como ser feito com triângulo. Já só fiz com retângulo. Vou fazer com triângulo, com círculo, né? E vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp e lá no Moodle também, né? Para que vocês se baseiem. E aí eu vou fazer o seguinte: semana que vem, né? Semana que vem a gente introduz o outro assunto, então até quarta-feira vocês vão entregar a atividade que eu vou mandar amanhã. Então amanhã eu vou fazer um exemplo, da mesma maneira que eu fiz esse, eu vou fazer um exemplo usando triângulo, usando círculo, semicírculo, né? Vou fazer um exemplo, vou mostrar passo a passo, vou disponibilizar para vocês irem se familiarizando e estudando como deve ser feito, né? E colocando fazendo o exercício, né? Então, eu vou disponibilizar o exercício amanhã também, para que vocês tenham até quarta-feira da semana que vem para entregar. Aí, quarta-feira, nesse mesmo horário, de 6h30, aí eu vou dar continuidade no assunto que a gente vai ver, né? Introduzir aos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Ok? Se todo mundo tiver entregue, não, a gente pode deixar as correções para depois. Vocês vão mandando, quarta-feira tem até quarta-feira, meia-noite, para entregar, né? Todos os exercícios, né? E quarta-feira a gente faz o outro exercício. E sempre que possível eu vou corrigir no final. Tipo, posso reservar uma aula para corrigir todos os exercícios. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, professor. Nenhuma dúvida. A questão, o assunto do segundo estágio começa a partir daqui, é isso? Isso mesmo. Ok. Aí a gente começa o segundo estágio a partir desse conteúdo, né? Aí a gente vai Ok. os diagramas de esforço cortante, tanto para forças pontuais como para forças distribuídas, né? Ao passo que vão ver nas aulas. E eu vou colocar também a sequência didática lá no Moodle para vocês seguirem ela. A gente vai ter a aula, né? Aqui, eu disponibilizo a aula, disponibilizo vídeos. Eu já coloquei um vídeo lá, né, não sei se vocês já viram, um link do YouTube. Eu coloquei de cálculo de centroides, para que vocês vão se familiarizando com o cálculo de centroides, né? Já tem um link lá. Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar lá na minha conta do YouTube e vou mandar o link no grupo e lá no Moodle também para que vocês tenham acesso a essa aula, como também o vídeo que já tem lá. Aí para que vocês possam fazer esses exemplos. E amanhã eu vou disponibilizar novos exemplos, outras figuras geométricas, né? E vou fazer as novas figuras geométricas e quando for lá amanhã também eu coloco a atividade e quarta-feira vocês me entregam esse primeiro exercício. Ok? Ok. Alguma Ok, dúvida, ok. gente? Tá tudo Não. gravado. Tá tudo gravado. Eu acho que ainda hoje eu disponibilizo o link no grupo para vocês terem acesso a, a, a esse vídeo aqui dessa aula. Para quem tiver alguma dúvida que queira voltar, né, a gente volta lá na aula e refaz o exercício, refaz o exemplo, né, de acordo com o que vocês forem entendendo do conteúdo. Ok, gente? Então, boa noite, né, se cuidem, que logo, logo a gente vai voltar, né, a gente volta, a gente não sabe ainda quando volta, né, a se ver, mas espero que seja o mais breve possível. Ok? Então, até Ok, quarta-feira, professor. horário, eu coloco o link lá e amanhã eu coloco o exercício e já sinalizo lá no grupo também quando eu colocar o exercício para vocês. Fechado? Fechado. Ok, Boa fechado. noite. Pronto. Então, boa noite, Boa gente. noite. Até mais.